tratarmos desse assunto apaixonante, senador, eu quero chamar aqui o Jânio para a nossa conversa, que o Jânio é lá da AgroEasy, o CEO da AgroEasy, que é uma empresa especializada em estruturação de dívidas e renegociação de dívidas para produtores que estão passando por essa dificuldade. E eu queria saber, antes de nós entrarmos nos problemas que a AgroEasy está acostumada a lidar, eu queria entender, Jânio, o que o produtor precisa fazer para não precisar da AgroEasy. O que você recomenda para os produtores que querem ficar num ponto de não precisar renegociar dívidas? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Antônio, boa tarde, senador. É um prazer falar com vocês mais uma vez. A nossa experiência mostra que, na maioria dos casos, Antônio, como você comentou aí sobre o Plano Safra, existe uma situação que o produtor muitas vezes se vê obrigado a fazer as famosas operações mata-mata, que mudaram só de estilo, mas continuam as mesmas coisas. Então, o que nós sugerimos, o que nós recomendamos para os nossos clientes é que, antes de tomar uma decisão de um novo crédito ou de fazer aquela renovação com o famoso mata-mata, ou trocando um custeio por uma CPR, ou então fazendo uma operação de investimento com juro livre para acertar um custeio, que ele pare e pense e faça a conta. Porque nós temos visto que a maior causa da inadimplência ela é motivada pelas questões financeiras. De 2022 para cá, nós tivemos dois fenômenos bastante relevantes. Em 2022, nós chegamos no pico do preço da soja em reais, foi R$200, é o valor de referência, mas chegou muito próximo disso. E os limites de crédito foram calculados com esse valor de referência para 2023. Em 2023, a soja continua ainda na faixa de 150 e foram calculados, e hoje o produtor está colhendo e vendendo a 110. Então, nós estamos vivendo, pelo menos aqui na região centro-oeste, nas regiões produtoras de soja, um fenômeno que nós tivemos uma seca enorme aqui, um problema gravíssimo. Na região do Triângulo Mineiro, sul de Goiás, nós tivemos um problema nas sojas mais tardias, Antônio. Choveu 15 dias depois com a soja pronta para colher. E você, como um dos maiores especialistas em agronegócio do Brasil, economista da maior qualidade, sabe bem o que significa isso para o produtor. Então, nós estamos vivendo uma época que eu me lembro que talvez lá por 2006 a gente tenha vivido esse momento, que é preço baixo e produção baixa. Então, o produtor está realmente muito, muito pressionado. E como você falou também sobre não precisar da AgroEasy, a gente coloca nesse ponto uma questão que aqui no Centro-Oeste tem sido muito recorrente, que é as recuperações judiciais. Elas têm sido vendidas como uma solução mágica para endividamento, uma solução mágica para o produtor, e nós sabemos que, apesar dela ser legal, dela estar prevista em lei, estar sendo regulamentada para o produtor rural, que tem parceiros tradicionais ao longo da sua história, tanto bancos como o Banco do Brasil, aí o próprio Banrisul, que é um parceiraço, as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicobi, etc., que são parceiros seculares, né, parceiros de muito tempo, as próprias fornecedoras de insumo. Quando se recorre a esse caminho, você fecha a porta para todas as situações. Então, claro que nós não queremos aqui também julgar quem toma essa atitude, longe disso. O produtor sabe a decisão que ele tem que tomar, mas que ele tenha muita prudência. E, para concluir esse ponto, essa primeira pergunta sua, dizer o seguinte: planifique, planeja, e assim como você tem técnicos que lhe orientam na escolha da semente, na escolha do adubo, quando vai fazer a regular lá as plantadeiras com plantio direto, a agricultura de precisão, procure ter uma assessoria especializada na área de crédito, para que você tome o crédito na medida certa, no valor correto e na taxa correta. Eu creio que esse é a grande solução para evitar a inadimplência. Agora, se der um problema, então, se capturei bem, antes de sair fazendo mata-mata, antes de sair... esse mata-mata só a gente morre, né?
É só o lado do produtor que morre. Antes de fazer isso, chama a Agroeasy para fazer a organização creditícia da maneira mais correta, né? Não sai fazendo de qualquer jeito, que dá problema maior depois. Fazer mata-mata é o início do fim, né? Costuma ser o início do fim. Para você ter uma ideia, nós já reestruturamos mais de R$ 1 bilhão de crédito de produtores no Brasil inteiro. Nós temos conseguido, Antônio, taxas de juros menores que a taxa de juros do custeio do recurso controlado para demais produtores, que é 12% ao ano. Fazendo reestruturações com taxas inferiores a essa taxa, com carência de até 36 meses, com até 12 anos para pagar, e o produtor ficando, ele vai ter tempo. O que nós vemos que acontece muitas vezes é que o produtor não tem tempo, né? Uma coisa, Antônio, acho que você vai concordar comigo, há anos atrás, a atividade rural ela era de uma safra só, né? Você fazia uma safra, ficava parado esperando a próxima safra, né? Mas hoje não, né? Hoje todo dia tem plantio, todo dia tem colheita, todo dia tem negócio. Quem não tem, quem não faz safrinha vai engordar o boi no campo. Quer dizer assim, a atividade ficou muito dinâmica, por isso demanda muito crédito e demanda também especialização na decisão de tomada de crédito. É verdade, não tenha dúvida, é isso mesmo. O Marcelo, ele traz, Jânio, um assunto relacionado à tua área, a parte de gestão, a parte dos números. Eu te pergunto, tu achas, e quero fazer um link com o que tu trouxeste sobre recuperações judiciais. As recuperações judiciais, ninguém tem dúvida que são instrumentos legítimos e, quando necessários, eles devem ser usados. Assim como, dependendo da doença, a pessoa tem que fazer quimioterapia, não tem jeito, é o caminho da cura, é passar pelo processo de quimioterapia. Mas a gente nunca vi nenhum médico prescrever quimioterapia para gripe, nem mesmo se for uma pneumonia. Não é a quimioterapia, tem outros remédios mais adequados. Me parece que existe uma certa assimetria de informação no campo, não te parece? Entre o que de fato uma recuperação judicial e o que muitas vezes é vendido como, né? Como eu disse, recuperação judicial, quem precisa fazer tem que fazer. Mas nós vemos muita gente que fez e as coisas não terminaram bem. Que caminhos alternativos você recomenda para os seus clientes, Jânio? Você colocou muito bem, o Marcelo também. Olha, é o seguinte, a gente sabe que, se parafraseando você rapidamente aí, para algumas doenças, a quimioterapia é cirurgia e é amputação. No caso das recuperações judiciais no agronegócio, o que nós temos percebido é que tem se vendido essa solução como uma solução mágica, mas não é. Algumas mudanças na legislação dos 2 últimos anos tornaram essa medida muito perigosa. Por exemplo, o que tem garantia real, hipoteca, alienação fiduciária não entra, CPR não entra. Então, aquela dívida que era mais difícil de negociar, a dívida mais complicada, mais assim, problemática, que era a dívida com revendas, com indústrias, com contratos de venda de produtos não entregues, esses produtos todos estão fora da RJ. E agora, um simples não pagamento por uma questão qualquer já leva o produtor à falência. Então, veja só, você faz uma recuperação judicial. Deus livre e guarde que você tem uma outra frustração de safra por qualquer motivo. Você não tem a possibilidade de negociar, de conversar, de se rever. Outra coisa, você perde a gestão da sua propriedade. Entra-se, recentemente, né, foi noticiado aí na imprensa, que algumas empresas que fazem gestão de recuperações judiciais ocorreram até problemas sérios em Polícia Federal, etc., porque elas começaram a desviar os produtos. Em vez de fazer uma gestão da recuperação judicial, elas estavam fazendo uma subtração dentro da recuperação, tornando a situação ainda pior. Então, o que nós temos recomendado e sugerido e proposto para os nossos clientes, para também todos que estão nos ouvindo, é que, primeiro, não fuja da discussão. Sente com o seu credor, converse. E, principalmente, não aceite propostas que você tem certeza que não serão cumpridas. O que nós mais vemos em problemas é que
o produtor assina sabendo que não vai cumprir. Quando Para ele se faz... livrar do problema na hora, né? Aí o que acontece? O produtor continua, tá certo? O produtor continua na atividade. Mas o gerente do banco, o gerente da revenda, o diretor lá da multinacional, na próxima safra, ele estará lá? Eu não sei. Então, você resolve um problema de quem está do outro lado da mesa e fica com o problema sozinho. Então, pense muito bem nisso. Tome uma decisão que será cumprida. Porque o que nós temos visto, Antônio, basicamente assim, quando o produtor, na ânsia de resolver, primeiro, o produtor é honesto. Assim, eu trabalho com isso há quase 50 anos. É claro, como toda atividade tem os seus problemas, tá certo? Mas a grande maioria dos produtores são honestos. Eles fazem o quê? Eles não querem ter o nome sujo, eles aceitam qualquer acordo, porque eles querem limpar o nome, tá certo? Só que ele faz isso e se afunda mais no buraco, se afunda mais. Então, precisa ter cuidado. Isso que a gente recomenda, cuidado. Você vai conseguir pagar isso nesse prazo que você está negociando? Não, não vou. Eu só estou fazendo isso aqui porque eu quero plantar de novo eu preciso limpar meu nome. E aí, quando se vê, como você bem falou, uma gripe mal curada virou uma pneumonia, né? Uma pneumonia pode virar uma tuberculose, né? E depois até uma coisa mais grave. Então é isso que a gente vê, sabe? Que muitas vezes uma simples gripe pode, se ela não for bem curada, não for tratada com o remédio correto, ela vai virar uma tuberculose lá na frente e com gravíssimas consequências. Eu, como economista, vivi muito esse assunto de dívidas rurais ao longo da minha vida, da minha carreira. E eu gosto muito do exemplo da gripe por causa disso, porque a gripe ela evolui para coisas piores e é bem assim que as dívidas acontecem. Muitas vezes a pessoa tem a ânsia de se livrar do problema ali na hora, porque aquilo está tirando o sono, está incomodando, e o produtor ele é um homem esperançoso por natureza, agora vai dar certo, eu vou plantar, esse ano vai dar bem, vai dar bom. E se dá bem e dá bom, ele realmente ele consegue virar a chave. Mas nem sempre a gente consegue ter esse ano bom e nós nunca devemos colocar o nosso negócio na mão do aleatório, né, do imponderável. Então o negócio é enfrentar o problema, é sentar com o credor, a sua dica é fantástica, e de preferência com ajuda, né, buscar ajuda de pessoas que venham para resolver a dívida e não para embarrigá-la ou prometer coisas que não vão acontecer, né? Então, é enfrentar o problema e organizar o fluxo de caixa dos pagamentos é fundamental, é isso que vocês fazem, parabéns pelo trabalho.